Pode? Então, tá bom. Então, vamos começar. A gente estava conversando, então, dessa questão, né, da saúde e da espiritualidade. E a gente vai vendo aí que todas essas características que eu coloquei para vocês, Jesus, na verdade, gente, ele nos trouxe a receita para tudo isso. Né? Então, assim, a gente vai vendo que as doenças que a gente vai pegando, a gente está falando aqui, né? Ah, mas então é só de fundo espiritual? Praticamente só de fundo espiritual. Você poderia colocar questões assim, ah, mas e a genética? Também é de fundo espiritual. Ah, mas e se eu abuso, por exemplo, da alimentação, eu sou tabagista, eu sou uma pessoa muito estressada, eu tenho vida sedentária? Tá, tudo isso, na verdade, é o seu psique, é a sua espiritualidade que está aflorando no seu modo de agir. Então, você passa a ter hipertensão, colesterol alto, triglicérides, diabetes, por causa da sua forma de agir com a sua energia. Tá? Então, assim, tudo está relacionado àquilo que você pensa e àquilo que você vibra. E isso é que vai interferir no seu corpo perispiritual em primeiro momento, que nem eu estou falando para vocês, e depois no corpo físico. Para a gente ter uma explicação diferenciada disso, eu vou colocar um outro vídeo aí para vocês. Também um outro médico conversando aí a respeito desse assunto. Hoje é o último vídeo de hoje, mas é que é para a gente ir ampliando e nada com o médico para falar desse assunto, né, gente? E vocês sabem que eu fiz uma pesquisa no Google para a gente ver essa questão da saúde e espiritualidade. Tem excelentes médicos hoje em dia, que são médicos espíritas, falando sobre o assunto de forma bem ampla. É que eu não tinha como colocar, mas tem palestras aí de 1h30, de 2 horas, se vocês quiserem depois ir pesquisar. Vamos ver se aí... Ontem à noite eu estava vendo uma palestra, eu vou passar para vocês. Legal. Obrigada, Gi. Existem mais de 3.000 estudos científicos investigando as relações entre espiritualidade, religiosidade e saúde. E de modo bem consistente tem se encontrado que religiosidade tende a estar associada, de um modo geral, com melhores níveis de qualidade de vida, de satisfação, de felicidade e também menores níveis de depressão, de suicídio, de uso de drogas, por exemplo. Por outro lado, uma das grandes questões que resistem e que estão sendo muito investigadas é quais seriam os mecanismos pelo qual a religiosidade pode influenciar, pode impactar a saúde. Não há muita certeza, mas alguns mecanismos têm sido levantados. Um deles diz respeito ao estilo de vida, a comportamentos mais saudáveis. A religiosidade muitas vezes enfatiza a necessidade de cuidar do corpo, de valorizar o corpo. Muitas religiões colocam o corpo como o templo de Deus, que deve ser cuidado e valorizado. A recomendação para evitar o uso de drogas, evitar o uso de álcool, por exemplo, assim como também evitar promiscuidade, comportamentos promíscuos sexualmente. Todos os comportamentos que podem colocar a pessoa sob maior risco. Assim como também menor envolvimento em situações de conflito e de violência, já que as mortes violentas são uma causa importante de mortalidade entre jovens. Um outro mecanismo seria o suporte social. Sabe-se que os indivíduos de maior envolvimento religioso tendem a ter uma rede de suporte social, uma rede de contatos de amigos e com profundidade maior do que indivíduos não religiosos. A questão é que muitas vezes também o contexto religioso facilita a pessoa criar condições para expressar as suas dificuldades, para pedir e obter ajuda.
Um outro mecanismo também seria o sistema de crenças do indivíduo. Nós sabemos que um dos fenômenos importantes para lidar bem com situações estressantes é ter alguns mecanismos que dê sentido, que dê uma compreensão para o que está acontecendo, para a vida e para as situações estressantes. Quando a pessoa consegue dar algum sentido para as situações que ela está enfrentando e se sente de alguma forma capaz de lidar com essa situação, ela consegue lidar bem melhor. E a religiosidade muitas vezes é uma fonte importante de sentido, de significado e de suporte neste aspecto. Um outro mecanismo possível seriam as práticas religiosas, como práticas de oração, de meditação ou mesmo práticas de transe, de estados alterados de consciência. Vários estudos têm apontado que essas práticas de oração, meditação, transe podem ter efeitos até fisiológicos benéficos sobre o indivíduo. Então, esses são alguns dos mecanismos que têm sido propostos pelo qual a religiosidade pode impactar a saúde positivamente ou negativamente. Um dos modos em que ela pode impactar negativamente a religiosidade, ela pode impactar negativamente a saúde, quando o indivíduo, por exemplo, abandona os tratamentos médicos ou psicológicos, quando o indivíduo, por exemplo, se sente isolado socialmente, isolado pela sua própria comunidade religiosa, ou quando o indivíduo da sua postura muito passiva, querendo que Deus resolva sozinho o problema, sem que ele tenha que se envolver ativamente também na resolução deste problema. Então essa é uma área de extrema importância que tem sido investigada, mas que ainda não temos muita clareza de modo total sobre de que forma a religiosidade impacta a saúde. Muito bom. Então, a gente começa a entender, gente, que isso não está relacionado ao espiritismo, isso está relacionado à vida, já que a medicina, a psiquiatria, a psicologia e tantas outras ciências aí já estão começando a entender que nós somos seres multidimensionais, que a gente não é feito só de corpo, a gente tem alma, a gente tem nosso psique, a gente tem o perispírito, a gente tem a nossa aura que, né, nos cerca, a gente tem uma porção de coisas aí, né? Tem os nossos chakras, tem um monte de coisa, a gente é muito mais coisa do que a gente pode imaginar. Oi? Muito mais coisa do que a gente possa imaginar, que assim ainda desconhece também, né? Pois é. Tem um monte de coisa. Se você for começar a estudar, tem um monte de coisa que fala de multidimensionalidade nossa, de que a gente é formado por vários corpos, por várias coisas coexistentes em vários planos diferentes ao mesmo tempo. Então, é uma coisa muito fora da nossa realidade, fora da nossa percepção e nossa maneira de enxergar ou ver o mundo. É muito distante a compreensão do que a gente sabe e do que realmente é. Bom, mas a moral da história, o que eu queria deixar hoje bem fixado para vocês, é que, na verdade, a cura para tudo continua estando no nosso Mestre Jesus. Quando você passa por qualquer perrengue na sua vida, físico, mental, emocional, sei lá, seja lá o que você estiver passando, se você buscar em Jesus, você encontra a resolução dos seus problemas. Quer ver? Eu vou trazer 4 para vocês. Para quem é muito ansioso, qual é a prescrição clínica de Jesus? Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 26. Não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, não guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Para quem é muito irritado, muito impaciente, rancoroso, qual é a receita médica de Jesus? Mateus capítulo 5, versículo 5 e versículo 7.
Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá. Porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz, o juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Para as pessoas que têm muita ambição, ambição desmedida, qual é a prescrição de Jesus? Mateus capítulo 5, versículo 25. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. E por último, para quem tem esse contínuo desejo de ser o tempo inteiro reconhecido, qual é a indicação de Jesus? Aqui nós vamos em Marcos capítulo 9, versículo 35. Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Eis que agora os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Então a gente vai vendo que o nosso médico Jesus tem receitas para tudo e recomendações para todos os nossos problemas. Basta a gente entender que nós não precisamos ficar doente. A gente pode se prevenir, né? E a maior prevenção que a gente pode ter é o amor perante todas as criaturas e a nós mesmos. Lembrando que a gente já está inserido no amor de Deus. Essa semana eu escutei uma definição para Deus que eu achei assim fantástica. Deus é um aquário, com o vidro, as plantinhas, as pedrinhas, a água, tudo que tem lá. E nós somos os peixinhos. Então, nós estamos dentro do amor de Deus, nós estamos inseridos no amor de Deus o tempo inteiro. As doenças, elas só podem só pode acontecer na vida da gente por falta de amor, ou por nós mesmos, ou pelos nossos próximos, ou pela própria vida. Tem um cancerologista chamado Carl Simonton, que ele fala que as doenças, na verdade, são nossos feedbacks. Ou seja, são as nossas leis de retorno. Tudo que você faz, você tem retorno. E a doença nada mais é do que o seu feedback, é o seu retorno. Aquilo que você jogou, está de volta. Porque, na verdade, gente, a gente não deveria ter nada. Nós somos criados à imagem e à perfeição de Deus. Nós só temos essas coisas todas, os problemas todos de saúde que a gente tem, e nós os temos mesmo, porque a gente vai jogando para o universo coisas erradas e a gente não aprendeu a não fazer isso. Né? Então, realmente, aquela história do vigiai, a partir de agora, é para a gente entender que é para vigiar, inclusive por questão de ser mais saudável mesmo. Saudável física e mentalmente. Né? Esse médico, esse Carl Simonton, ele fala, inclusive, quem tem, por exemplo, uma gastrite nervosa, a culpa não é do seu estômago, é do seu nervoso. E aí o que acaba acontecendo? Você vai no médico
E a medicina ainda não conseguiu compreender muitas vezes isso tudo no bojo, né, na totalidade, e ele vai tratar a sua gastrite. Mas se ela é uma gastrite nervosa, teria que ser tratado é o seu nervoso. Você tem que aprender a ser menos nervoso, a ser uma pessoa mais controlada para não ter uma gastrite. Né? É interessante isso. A miopatia já é um princípio disso, né? Fala, nós não discutimos. Não, que a gente fala que assim, a homeopatia já é um princípio disso, né? Então já é uma realidade mais próxima disso aí. Então, na verdade, mais para frente, mais a medicina vai se aliar a um estudo mais aprofundado do ser humano, que não seja somente físico, né? Que é muito maior, né? Uma coisa muito mais. Nós estamos fazendo parte de um todo e tudo que interfere na gente reflete no físico. Ela nasce, como a gente já falou para vocês, no pensamento e aquilo se reflete. E a gente, como é que a gente vai aprender a ser um médico do pensamento e como é que a gente vai saber analisar isso e reverter isso de uma maneira para a gente que isso não se transforme em doença de uma maneira geral. Eu acho que vai ser um tipo de profissional que ainda não tem rótulo para a gente. Vai ser uma coisa mais ampla, médico, psicólogo. Uma coisa que ainda não existe e não tem rótulo ainda dentro da nossa vida. A Mônica de Medeiros, ela fala de, acho que, slow medicine, uma coisa assim, é uma medicina de bater papo. A Mônica de Medeiros é médica, né? E ela leva tudo isso em consideração. Ela fala que, inclusive, ela montou agora um consultório e diz que ela fica horas conversando com o paciente para definir quais são os fundos psicológicos de todos os problemas. Sem acabar dando, por exemplo, um medicamento que a gente está colocando para vocês para gastrite, resolvendo de forma paliativa um problema que tem que ser sanado muito lá para trás. Né? E o De Luca, ele fala no livro dele, ele tem uma frase que eu achei fantástica. Ele fala assim: tomemos a cautela para não permitir que o remédio nos faça esquecer as informações que a doença está nos mandando a respeito do mal que estamos fazendo a nós mesmos, através do nosso proceder. Então, é aquela história, né? É a história de tratar gastrite. Quantas vezes eu tenho dores de cabeça recorrente, eu estou sempre tomando remédio para dor de cabeça e não percebo que talvez aquela dor de cabeça seja de um fundo psicológico, da forma de eu agir, da forma como eu estou tratando a minha vida, da forma como eu estou tratando os outros, do meu padrão vibratório, ou daquilo que eu jogo para o outro e ele joga no meu padrão vibratório e eu assimilo. Né? Então, assim, tomar cuidado, porque muitas vezes nós temos coisas muito recorrentes ou doenças que são tão óbvias aos olhos da espiritualidade para a gente tratar, para a gente cuidar, e a gente está aí, na verdade, se intoxicando de remédio sem cuidar do fundo básico, do criador do problema. O De Luca conta aqui no livro de um caso que ele passou, e aí vai ilustrar bem isso que eu estou falando para vocês. Que ele encontrou no centro onde ele trabalha no centro lá em São Paulo, uma senhora com uma dificuldade, uma senhora razoavelmente jovem, né, 30, 40 anos, com uma dificuldade gigantesca de andar, um problema nos 2 joelhos, e muitas dores, e ela sabendo que ele era um dos dirigentes do centro, né, e ela ia lá fazer tratamento lá no centro, falou: ai, pelo amor de Deus, você me ajuda? Eu não aguento mais tomar remédio para dor, eu já não sei mais o que eu faço, eu já fui em um monte de médicos, especialista de joelho e tal, e venho aqui, tomo passe, faço tratamento e parece que não melhora. O De Luca, não sei porquê, né, acho que da mediunidade dele, começou a fazer algumas perguntas para ela, né? Mas há quanto tempo a senhora tem essas dores no joelho? Ela falou: há 5 anos. Ele falou: o que aconteceu na sua vida há 5 anos que de repente começou a doer o joelho? E disse que a moça começou a chorar
e falou que há 5 anos atrás a mãe dela tinha falecido e que ela não estava lidando bem com essa questão do falecimento da mãe. E olha a frase que ela respondeu para o Delu: não tenho mais forças para continuar caminhando nessa vida sem a presença da minha mãe. Achou. E aí o Daluca, conversando com ela, falou: olha, você vai tomar quanto remédio você quiser, o quanto passe você quiser, e nunca você vai melhorar. Porque o teu problema é de aceitação, amadurecimento, é de aprender a andar sozinha, sem precisar da energia da sua mãe por perto, e aprender a se cuidar sozinha. Enquanto você não fizer isso, os seus joelhos vão continuar doendo. E assim, o que parece muito óbvio, né, para a gente nesse exemplo, e é realmente muito óbvio, né, o tratamento e o problema da moça, muitas vezes na nossa vida está óbvio do mesmo jeito e a gente não está prestando atenção. Né? Muitas vezes as doenças, como o médico aqui que eu coloquei para vocês, o Dr. Carl Simonton, está sendo o nosso feedback. Está sendo como se fosse o nosso relatório do que a gente tem feito na nossa vida, como a gente está agindo nos últimos anos ou nessa encarnação, e a gente não está prestando atenção. Ana. Oi. Meu relato pessoal, né? Não sei nem se era para colocar fazer essa colocação, mas assim, eu sempre tive como que eu vou te dizer? Uma questão muito séria em relação à menstruação. Por quê? Eu tenho fluxo intenso, eu fico mal, TPM, sabe? Tudo acontece, né? Enfim. E o que eu descobri? Por que eu tenho? Mas eu descobri depois que eu tive filho, depois que eu operei, enfim. Eu tenho muitas cólicas durante esse período porque o meu útero nasceu totalmente virado para trás. Então, ele não seria o fluxo correto, né? Ok, isso é uma anatomia, nasci assim, sei lá o que aconteceu por aí. Aí, eu lendo sobre negócio sagrado feminino, tal, né? Então, elas falam muito, assim, que o período menstrual é um período de recolhimento. É o período que você tem para introspecção. Por exemplo, alguma ideia que você tenha, naquele momento você para você respirar e se dedicar àquilo, né? E eu comecei a fazer isso, né? E eu comecei a compreender melhor. Claro, a gente sabe, né? É tipo assim, aqui acho que tudo é muito corrido hoje em dia, que a gente acaba não parando para pensar. Nos chamados do nosso corpo. E eu vejo a doença como isso, é justamente o que você está falando. É um chamado. Peraí, para que alguma coisa não está legal aqui. Dá atenção para isso aqui. Dá atenção, sei lá, para essa dor de cabeça, para esse estômago. E quando você vai buscando, né, você vai entendendo, você vai compreendendo. Como a Gi falou, é óbvio, né? A gente vai... espero que seja por causas naturais, né? A maioria aqui vai com uma doença. Mas e eu li um livro, agora mudando mais dentro do assunto, O Segredo, acho que a maioria conhece. E nele, algo que me chamava muita atenção era isso que eles falam. No livro, eles falam muito. As suas células se renovam todos os dias. Você não é obrigado a aceitar essa doença. É você correr atrás, é você fazer o seu e tal. Então, assim, muitas das vezes existem, eu chamo de doenças de muletas. É mais fácil o doutor Adão Nonato, ele falava muito isso. Menina, se você tirar a gastrite daquela pessoa, pronto, ela morre, porque ela não vai ter do que reclamar mais, né? Então é melhor deixar ela com a gastrite dela e você sai de perto, entendeu? Então muitas das vezes as pessoas não querem, né, aceitar. E eu hoje em dia estou compreendendo, como eu falei, esse lance do engasgo, do estômago, não sei o que, eu falo, opa, então eu já sei o que é, e eu tento resolver. E é impressionante, você resolve, você fala, né? Você
vomita aquilo, passou. Entendeu? Então, às vezes, a gente vai levando, como você falou, vai levando aquilo e vai te fazendo mal, vai te matando aos poucos. E não seria necessário, né? Não. Fala, Gi. Posso falar? Pode. Então, eu acho que a nossa grande dificuldade sempre é buscar a cura interior, né? Assim como Jesus já falou, a cura está dentro de nós, né? Mas a gente sempre prefere as coisas exteriores, assim, tomar um remedinho do que fazer uma meditação, por exemplo, né? Fazer um chá, que é uma coisa natural, do que tomar um remédio forte, ou você dar uma parada na sua vida, né? Assim, tipo, respirar e perceber, assim como a Carla disse, né? Então, a cura sempre está dentro da gente. E esse negócio que a Carla falou da muleta, é perfeito isso, porque existe muito isso. Para a pessoa não se ver como ela realmente é, ela usa o subterfúgio da doença e se coloca aí numa posição perante a sociedade. É isso. Acho que a palavra, acho que é aquela coisa, né? A gente quer ser curado, não quer se curar, né? É muito mais coisa. Você quer que tenha a pílula mágica, que nem eu, assim, você quer a pílula mágica no emagrecimento, você não quer fazer o regime, né? Que é o da sua cabeça para você poder fazer as coisas. Então é aquela coisa, né? De tá... É mais fácil de curar a pílula mágica que vai resolver o nosso problema do que a gente mesmo se curar. Buscar dentro da gente aquilo que precisa ser mudado para poder alterar a nossa postura, né? É a tal da muleta da Carla. Então, mas, ó, vocês dois, o Fábio e a Gi, a Ana acho que não, né? Que trabalhavam lá no Ceareiros. A Gi sabe, o Fábio também. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de conversar com os clientes que iam lá. Eu, às vezes, quando eu tinha essa oportunidade, eu começava a falar assim, olha, você ainda tá assim, você ainda tá assado, né? Referente a essa questão aqui. Aí ele falava, não, já tô melhorando, não sei o quê. Eu falei, nossa, que legal. Ah, não tá bom? Você já procurou fazer o Ho'oponopono? Sabe o que é Ho'oponopono? E as pessoas iam fazendo, né? E depois falavam, nossa, olha, tá melhorando, que legal, não sei o quê. Nem sabe o que era. Tudo bem, ok. Mas elas iam lá com aquela coisa que a gente ia fazer algo por eles. Não. Eu deixava isso muito bem claro. Somos só uma pontezinha. Quem vai fazer é você. Tá aqui dentro. E quem disse que às vezes eles acreditavam? Acreditavam, não. Difícil mesmo, né? Isso acontece muito porque, assim, por exemplo, no meu caso, tem mediunidade de cura, né? As pessoas acham que você vai curar todo mundo, né? E, na verdade, não é assim que funciona as coisas, né? Porque todo mundo que se entrasse lá ia sair curado. Né? Então, depende de diversos fatores diferentes, de fatores coisas, né? E as pessoas têm que morrer também, né? Não vai viver para sempre, né? O João Berdel, que é um médium espetacular de Franca, gente, ele operou inclusive o Chico. Ele fala isso nas palestras que ele faz para o pessoal. Eu fui lá, me curei com ele de hérnia de disco, fantástico, fantástico, fantástico. Mas ele fala, olha, eu vou fazer por vocês tudo que eu puder, mas uma hora vocês vão desencarnar. O que fazer? Né? E é verdade mesmo, mas a gente não está preocupado com o desencarnar. O desencarnar não é o nosso problema. O nosso problema são os enroscos, que nem a gente faz, que nem toco de enxurrada, que a gente vai passando e vai enroscando em tudo e vai complicando a nossa vida, sem necessidade. Né? A nossa preocupação é quanto eu trago para esta encarnação de problemática que não estava nem programado, não precisava ter. Né? Vocês estão falando de parar com a doença, não sei o quê. Eu não lembro quem é que falava, gente, autor espírita, que diz que quando você vai para uma cama de hospital, é que a doença está fazendo o trabalho que você deveria ter feito na vida. Ela está falando para você, para tudo. Quando você cai numa cama, é porque você foi tão, né, entre aspas, aqui, incompetente em parar e refletir, que a doença faz isso por você. E quantas pessoas, depois de uma doença gravíssima, mudam completamente a vida?
né? E tomara que mude realmente, né, para sempre, não venha voltar a raio da doença. Agora, para isso também, gente, é a gente abrir aí os olhos e os ouvidos, porque existe muita coisa que hoje em dia a gente pode fazer. Os estudos relacionados a essa questão de ajuda para a vida da gente são imensos. Você pode usar floral. Você, que nem a Gi falou, a gente diz que a medicina do futuro ela vai ser muito mais simples. E os laboratórios de remédio vão se extinguir, porque nós não vamos precisar dessa parafernália toda. A gente acabou indo para a coisa mais difícil, para o mais complicado, né? Então, usar o chá. Fala, Gi. Só uma... Desculpa, eu estou falando muito hoje. Na Netflix tem a Indústria da Cura. É um seriado, é um documentário. Quem puder assistir, é por aí, viu? É muita grana envolvendo esse setor de medicação. Com certeza. Entendeu? Tá? Só isso, e vocês tchau. podem... Obrigada. E vocês podem buscar outras coisas. Em vez de trabalhar a questão do físico, trabalhar o psicológico, né? Procurar um psicólogo. Gente, eu tenho uma amiga que faz constelação, que é a coisa mais maravilhosa desse mundo. Eu fiz uma no sábado e descobri coisas espetaculares do meu corpo que eu não conhecia, que está relacionado à minha família. Gente, espetacular. Se alguém quiser depois, a Vanessa, que é frequentadora do Delane, fantástico. Então, existe muita coisa para a gente correr atrás. Né? Existe muita coisa para a gente poder se ajudar, mas a gente realmente tem que ter boa vontade de primeiro enxergar e depois tentar melhorar, sem medo, sem culpa, sem ficar se punindo, sem ficar se julgando, que isso é uma bobagem muito grande. Isso não leva a nada. Eu vou terminar nossa aula de hoje, tem 4 minutos, tá? Com o texto em que o De Luca termina mesmo esse capítulo, contando uma passagem de Jesus na casa de Pedro, lá em Cafarnaum, onde ela atendia os doentes. E para ver que muito daquilo que os doentes faziam na época, talvez a gente ainda esteja fazendo. Vamos lá. Em dado momento, um velho judeu acercou-se de Jesus e pediu perdão de pecados muito estranhos. No passado, fora uma autoridade muito forte na região, havia despojado vários amigos de suas terras, confiscado seus bens e deixara sem remorso muita gente na miséria. Com muita maldade, semearam no coração das pessoas o desespero, a aflição e a morte. Por tudo isso, achava-se agora com a consciência pesada. Aflito e muito perturbado, os médicos não conseguiam curá-lo desse problema psicológico. O mestre orou sobre o doente e em seguida disse: vá em paz e não peques mais. O idoso notou que sua vida mudara, sentiu-se curado e saiu dando graças a Deus. Ao atravessar a extensa fila de sofredores que esperavam para atendimento, um pobre mendigo, sem querer, pisou-lhe numa chaga dos pés. O ancião, recuperado, soltou um forte grito e agrediu o mendigo a bengaladas. Formou-se grande confusão e Jesus veio acalmar os ânimos. Chamou o velhinho e disse: depois de receber o perdão por tantas faltas, você não podia desculpar o pequeno descuido do companheiro em situação pior que você? E o velho judeu, muito pálido, com as mãos no peito, suplicou a Jesus: mestre, socorre-me. Sinto-me recair nos mesmos erros. Que será isso? E Jesus respondeu: isso é o ódio e a cólera que novamente chamou o seu coração. Quando falta a paciência e o amor, você adquire amargura, perturbação e enfermidade. Então, gente, vamos, a partir desta semana, prestar um pouco mais de atenção nas nossas dores e descobrir que talvez elas tenham um fundo lá no nosso espírito. E a partir daí começar a buscar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais quem sou eu, o que eu faço, como eu penso, o jeito que eu falo, as minhas emoções. E talvez a gente chegue no final dessa encarnação com um crescimento maior do que a gente ficar tentando esconder as coisas debaixo do tapete. Todos bem? Alguém quer falar alguma coisa mais? Tem 1 minuto e meio ainda. Tem 1 minutinho e meio. Medicina chinesa, eu mandei um texto para a Aninha, ajuda muito a gente. Eu mandei um texto em relação àquela questão que ela falou dela acordar sempre no mesmo horário.
Aí eu achei o texto, foi uma recordação do Face, e mandei para ela. Não sei se valeu a pena, mas medicina chinesa ajuda, viu? Chegou a alguma conclusão? Chegou a alguma conclusão, Ana? Tá bem. Tá. Tá sem microfone. Fala. Se eu cheguei a alguma conclusão, Não. pior que cheguei. Assim, não, é porque o que a Carla me mandou, assim, parece que foi para mim, né? Bateu completamente. E agora, assim, eu tô passando a cuidar melhor das coisas que eu penso, que eu assisto antes de eu ir dormir. Percebi que isso muda bastante, né? Então, eu já estou conseguindo levantar menos dias da semana. Hoje, por exemplo, é um dia uma noite que eu passo a noite inteira sem levantar.